O Salmo de número 72, o verso 12 diz: porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Olha que legal. Porque ele livrará ao necessitado. Você está necessitado de algo? Então, ele vai te livrar. Mas quando clamar, você tem clamado? Você tem clamado de fato a Deus? Você próprio tem clamado a Deus? Talvez está aí. Talvez você só pede oração, mas está esquecendo que você também tem que orar. Você também tem que clamar. Tudo isso que a gente faz aqui é bíblico. A Bíblia diz: orai uns pelos outros. A Bíblia recomenda essas questões, né? Da gente orar pelo próximo, pelas pessoas, um pelos outros. Mas é importante você também desenvolver uma vida de conversa com Deus todo dia. Da mesma alegria que você tem, pelo menos eu acho que você tem essa grande alegria, de ligar o seu rádio de manhã, ou pela internet, no seu WhatsApp, no seu, melhor dizendo, celular, computador, notebook, enfim, e se conectar com a gente. A mesma alegria que você faz isso, eu creio que a sua alegria é muito maior que isso quando você tem o seu momento de oração, quando você clama a Deus. Não só clamar no sentido de pedir socorro, mas de agradecer, não é verdade? Ser grato a Deus, agradecer pela vida, é tão gostoso. Pelo menos eu penso assim, de manhã quando me levanto, saber que eu estou vivo, que Deus me deu uma noite abençoada e que eu vou ter um dia maravilhoso, porque Deus quer que eu tenha um dia maravilhoso. Deus quer que você tenha um dia maravilhoso. Agora, você quer? Você quer? Se você quer um dia maravilhoso, uma das dicas: fuja de confusão. Fuja de entrar em conflitos que não é para você se envolver. Sabe aquela pessoa que entra na briga dos outros e sobra para ela? Pois é, tem muita gente que não é feliz, que sofre demais, porque ela quer comprar a briga dos outros, que não é dela. Não literalmente uma briga, né? Mas um problema. Então, muito cuidado. Você que parece que gosta de se envolver em assuntos que não é para você se envolver. Sabia disso, gente? Isso que eu estou falando é muito importante, é de suma importância. Por quê? Porque às vezes nós estamos se envolvendo em coisas que Deus não mandou a gente envolver, a gente que se envolveu e deu no que deu. Aprenda isso. Pense nisso. Pense aí se tem coisa na tua vida que você talvez perdeu tempo, gastou energia, né? Gastou o seu tempo, teve desgaste emocional, desgaste psicológico, mas porque você se envolveu onde não foi chamado. Entendeu? Então, uma dica que eu dou para uma vida melhor: não se envolva em algo que não é para você se envolver. Por isso a importância de você ter intimidade com Deus, caminhar com Deus, porque Ele te avisa. Deus avisa. Deus nos dá orientações. Deus nos dá dicas. É isso mesmo. É isso mesmo. Deus fala. Deus nos orienta. É claro que eu e você, nós podemos entrar em qualquer área que a gente quiser, porém tudo tem um desafio. Talvez você está aí se desgastando com coisas que não era para você se desgastar. Você que entrou porque quis. Então, se puder sair, cai fora. Fale com Deus. Está entendendo? Pensa bem nisso. Pensa bem. Veja se não tem verdade nisso que eu estou falando. Você não é obrigado a acreditar ou a aceitar tudo que eu falo. Você é um ser pensante, como diz o filósofo. Penso, logo existo. Mas pensa. Usa um pouquinho da sua inteligência. Você não tem coisa aí que você está padecendo porque não era para você ter envolvido. Entendeu? Então pense um pouco nisso aí. Deus, Ele quer que você tenha um dia maravilhoso. Deus quer, minha gente.
Coloca isso na sua cabeça, na sua memória, no seu espírito, no seu coração. Deus quer. Agora, pelo fato de Deus querer, vai depender das minhas escolhas. Vai depender das minhas decisões. Exatamente. A vida é feita de escolhas. Tem escolhas que a gente acerta. Tem escolhas que a gente erra. Mas faz parte. Não existe uma coisa tudo certinho. Fulano é certinho. Todo mundo se equivoca. Todo mundo, eu também. O que eu estou ensinando é algo que eu estou buscando viver e aprendendo, às vezes, com os próprios erros. Isso mesmo. O salmista está dizendo aqui, porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Clame a Deus. Mesmo que você esteja enfrentando algo que foi algo que você fez que não deveria fazer, então busque se recompor hoje com essas palavras. Busque corrigir a sua rota. É isso que nós temos que fazer. Faça uma checagem na sua vida. Eu não tenho um check-in de viagem? Então, nós temos que pausar a vida. As pessoas estão com muita pressa. Muitas pessoas não estão tendo paciência de ouvir instruções que vão ajudá-la. Então nós temos que, calma. Tire o pé do acelerador da sua vida. Você está muito acelerado. Você está andando muito depressa. Entendeu? Devagar também chega. Devagar também a gente chega. Entendeu? Então não é para você parar, mas tenha um certo controle. Tenha um controle, tenha domínio da situação. Peça ajuda de Deus, Ele vai te ajudar. É isso. Às vezes tem pessoas que elas ficam correndo para um lado para o outro. Outros, né, com todo respeito, eu falo isso aqui com muita reverência também, outros estão tão desesperados, aí eles começam a correr para tudo quanto é lugar e achar um profeta que revele a vida dele ou dela e deixa a Bíblia fechada. Você quer ouvir Deus? Leia as Escrituras. Você está com a bênção na mão, você está com a bênção do lado da tua cama, você está com a bênção talvez na prateleira, você está com a tua bênção aí na tua sala, uma Bíblia que está aí, está toda empoeirada, e você fica correndo atrás de revelação, sendo que Deus está falando, abra a Bíblia que eu vou falar com você. Não estou falando contra a revelação. Nós acreditamos também, eu acredito nos dons espirituais. Mas tem muita gente sendo enganada porque elas vão no desespero, ela quer sair por tudo quanto é canto, buscando alguém que ore e revele a vida dela. É perca de tempo isso aí, isso é desespero. Então está cheio de gente desesperada, afobada, e Deus não está ajudando você. Por quê? Porque Deus está falando assim, calma, calma filha, calma. É isso. E muita gente não está entendendo isso. E quando você está assim, sensível por algo, né? Talvez fraco em alguma área, então você está fácil de ser manipulado pelos espertalhões do mundo. Preste atenção no que eu estou falando. Isso aqui é para te ajudar a não ser enganado por pessoas que querem tirar proveito da sua vida. Porque quando a pessoa está enfrentando uma sensibilidade em alguma área, sempre vai aparecer os aproveitadores. Isso aqui é de fundamental ensino. Você não vai ouvir esse ensinamento em lugar nenhum, provavelmente. Porque isso aqui é para chamar sua atenção. Para você ser um pouco mais prudente. Tenha fé, seja otimista. Mas não seja bobo. Não deixe as pessoas te manipularem. Deus te deu inteligência. A Bíblia diz que nós devemos ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Então vigia. A Bíblia diz vigiai e orai. Você está orando, mas não está vigiando. Então vigia. Fique esperto. Isso em qualquer área da sua vida. Você, por exemplo, que de repente está com o teu casamento, o casamento não está legal, talvez na área conjugal, ou você está enfrentando pequenas turbulências. Então muito cuidado com os pseudos conselheiros conjugais,
Que às vezes você vai pedir conselho para as pessoas erradas e elas tiram proveito da sua sensibilidade. Isso é um alerta. Eu sou pastor, eu tenho compromisso com Deus acima de tudo. Então o que eu estou falando aqui é para ajudar você a não ser enganado, porque sempre vai ter um espertão aí por perto. E o inimigo é astuto. O nosso inimigo espiritual, ele espera o quê? Uma brecha. Se você der brecha, ele vem. Se você não der brecha, ele não vai entrar, não. Então, pense melhor. Não fique expondo a tua vida para todo mundo, não vai resolver. Outra dica que eu dou, que é importante, se você está com um problema, não é desabafando na internet que você vai resolver o teu problema. Não é ficar falando mal dos outros na internet que você vai resolver o teu problema. Não é você se expondo às suas mágoas e frustrações na internet que você vai resolver a tua vida. Isso não adianta. Se você teve um problema com o marido, com a esposa, com o filho, com a nora, com a sogra, com o irmão da igreja, seja lá quem for, não é na internet que você vai resolver o problema. É cara a cara. Seja homem, seja mulher, seja uma pessoa realmente coerente com o que você acredita e crê, e tenha ética, tenha prudência. Não faça como outros fazem, não é porque todo mundo faz que você vai fazer. Tem gente que faz, não pensa em nada. Ele faz e não mede as consequências. Toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação. Se você age de um jeito, vai ter a reação. Então isso aqui já é uma instrução para você corrigir a sua rota. Outra coisa importante que precisamos se cuidar é o que o tal do disse. Estão dizendo aí, falaram aí. Cuidado. Se falou, vai na fonte. Quem falou? Quem falou? Vai até chegar em quem falou. É isso. Mas não fica levando a sua vida por meias verdades, por meias frases, por uma frase fora de contexto. Então isso aqui é para ajudar você, que às vezes está aí com a vida acelerada aí, tá no corre-corre, mas hoje você parou para ouvir. Que bom que você teve esse tempo e você parou para ouvir. Isso aqui é para justamente te ajudar a se organizar, se recompor as suas forças, se recompor aí as suas energias. Entendeu? Compreendeu aqui? Poderia dar outras dicas, mas essas aqui são algumas orientações para aqueles que precisam desse tipo de orientação. Se serve para você, pegue. Deus quer te ajudar. Você não acordou de manhã e disse, Senhor, fala comigo, aí você ligou o rádio e Deus está falando através de mim com essas instruções? Pensa nisso. Pode notar, às vezes a gente fala, Deus, fala comigo. Aí você lê a Bíblia e Deus está falando, você não observa. Aí Deus usa a boca de alguém que está falando, você não observa. Entendeu? Então Deus está falando. Deus está agindo. Quando Deus age, Ele age para salvar, para curar, para libertar, para restaurar as nossas vidas. Então clame, busque, peça, porque Ele quer te ajudar. Mas tem hora que a gente tem que pôr a mão na consciência e pensar, Deus está me ajudando, mas eu estou me ajudando? Você está se ajudando? Você está cuidando de você? Pensa nisso. Então reveja algumas coisas, aproveite esse dia, sabe? Já que você está me ouvindo ao vivo pela manhã, quem ouve pela manhã já pensa bem. Pensa bem. Talvez hoje, para alguns, é um dia de decisão, é um dia de reunião de negócios, é um dia de decisão na empresa, mudança de empresa, mudança de trabalho, mudança de ministério, mudança disso, mudança daquilo. Eu sempre digo o seguinte, porque a Bíblia diz que é bom você ter conselheiros. Mas entenda uma coisa, você pode ter 2, 3, 4, 5, 10 conselheiros. Conselheiro é para dar um conselho. Aí você vai pegar os conselhos, mas quem vai decidir o que você vai fazer é você. Você não pode decidir a tua vida baseado no conselho dos outros. Você pode pegar os conselhos e aí você tem que analisar. Aí você vai decidir. Por isso que devemos orar para Deus nos dar sabedoria para decidir corretamente e escolher corretamente. Senhor meu Deus e meu Pai, eu creio que essas palavras que eu acabei de falar está ajudando 1, 2, 3 ou quem sabe várias
dezenas de pessoas. Meu Deus, acalma o coração deste homem e desta mulher, que está desesperado por algo que nem precisava estar. Talvez está ansioso demais. Acalma esse coração e espero, Deus, que essas palavras tenham chegado bem no ouvido dessa pessoa. Ela possa ter compreendido esse ensinamento. Tira, Senhor, toda a cegueira espiritual dessa pessoa. Renove as forças, Pai, deste homem e desta mulher. E nos livra de todo o mal. E conceda a todos nós, Pai, graça suficiente para esse dia. Oramos e declaramos vitória sobre você. E que você tenha um dia de excelência debaixo da bênção e da proteção divina. E a sabedoria do alto venha sobre você. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.